Toda marca sonha em crescer, né? Conquistar novos públicos, expandir. Mas e se essa busca por mais clientes pudesse, na verdade, destruir a sua empresa? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse dilema que toda marca em expansão enfrenta: como é que se atrai gente nova, sem criar uma guerra com os clientes antigos. Para a gente entender o tamanho do risco, olha só esse número. Menos 89%. Essa foi a queda no valor das ações da Kohl's. E por quê? Porque a estratégia de crescimento deles deu muito, mas muito errado. Eles tentaram atrair um público novo e, nesse processo, quase perderam tudo. Então, a grande pergunta é esta: como uma marca consegue buscar novos mercados e crescer de um jeito sustentável sem acabar com o valor que ela já construiu com tanto esforço? É exatamente isso que a gente vai desvendar nesta análise. E para a gente entender isso direitinho, aqui está o nosso roteiro. Vamos começar pelo dilema, depois analisar a anatomia do conflito, apresentar um modelo para entender essas relações, detalhar os 4 tipos de relacionamento entre clientes, explorar as estratégias de sucesso e, no final, propor uma nova mentalidade sobre tudo isso. Ok, vamos lá. O dilema do crescimento. É um verdadeiro paradoxo. Para algumas marcas, tipo a The North Face, ir atrás de novos mercados é um sucesso absurdo. Já para outras, pode ser um fracasso espetacular. E este slide aqui mostra perfeitamente os dois lados da moeda. A The North Face, por exemplo, mirou no público do streetwear, os exploradores urbanos, e viu a receita disparar. Do outro lado, a Kohl's tentou rejuvenescer a clientela e o que aconteceu? Afastou os clientes mais leais e a receita caiu 20%. O ponto-chave é que a mesmíssima estratégia pode levar a resultados totalmente opostos. Para não seguir o mesmo caminho da Kohl's, a gente precisa primeiro entender por que esses conflitos acontecem. Vamos então dissecar as fontes de tensão que surgem entre os diferentes grupos de clientes de uma marca. Nossa análise mostra que existem 4 fontes principais de tensão. A gente tem o conflito funcional, o de imagem da marca, o de identidade do usuário e um que está cada vez mais comum, o conflito ideológico. Cada um deles é um verdadeiro campo minado para as marcas. Agora, olha que interessante isso aqui, porque torna a ideia de conflito funcional super concreta. Pensa no Starbucks. De um lado tem aquele cliente que vê a loja como um terceiro lugar, sabe? Um refúgio para relaxar, trabalhar. Do outro tem o cliente apressado, que só quer pegar o café e sair correndo. As necessidades deles são totalmente opostas e a experiência de um acaba atrapalhando a do outro. E aqui a gente tem um exemplo poderosíssimo de conflito de imagem e identidade. Lembra quando a estampa xadrez da Burberry foi adotada por hooligans? Ela simplesmente perdeu o apelo com a clientela de luxo. A historiadora Sian Weston resumiu perfeitamente. O padrão passou a representar as pessoas erradas usando a marca. Isso destrói o valor simbólico para o público original. Certo, o problema a gente já entendeu. Mas agora, como analisar isso de forma estruturada? Bom, a gente vai apresentar um modelo simples, mas muito poderoso para mapear as relações entre os diferentes segmentos de clientes. O primeiro eixo do nosso modelo é a natureza do valor, ou seja, o valor que os clientes tiram da marca é divergente. Cada grupo usa para uma coisa diferente e independente, tipo as botas Timberland que servem para o trabalho e para a moda? Ou o valor é colaborativo, onde um grupo precisa do outro, como os compradores e vendedores no eBay? O segundo eixo é sobre a interação. Os grupos de clientes são indiferentes um ao outro, tipo quem compra tratores e quem compra cortadores de grama da John Deere. Ou eles são sensíveis à presença um do outro, se influenciando, como quando atletas usando fones Beats fizeram a marca virar um objeto de desejo para todo mundo. E quando a gente combina esses dois eixos, o resultado é essa matriz aqui. Ela nos dá 4 tipos de relação: comunidades separadas, segmentos incompatíveis, comunidades conectadas e segmentos líder-seguidor. É uma ferramenta muito poderosa para diagnosticar a situação de qualquer marca. Então vamos explorar cada um desses 4 quadrantes para ver como eles funcionam na prática, desde as relações mais tranquilas até as que são puro conflito. Para a ideia ficar bem clara, vamos a alguns exemplos. Pensa nos corredores e jogadores de basquete que usam Nike. São comunidades separadas. Já no LinkedIn, recrutadores e candidatos são comunidades conectadas, um precisa do outro. Os trabalhadores e os fashionistas da Carhartt, uma relação de líder-seguidor. E como a gente já viu, os clientes da Kohl's se tornaram segmentos incompatíveis. Beleza, com o diagnóstico em mãos, vamos para a parte prática.
Com base nesse modelo, o que as empresas podem fazer para evitar ou até resolver esses conflitos? Basicamente, existem 3 estratégias centrais. A primeira é separar os segmentos. A segunda é criar uma hierarquia, definindo quem são os líderes e os seguidores. E a terceira, que é mais drástica, é simplesmente abandonar um dos segmentos. Vamos ver exemplos de cada uma. Vamos ver como a Levis usa essa ideia de hierarquia de um jeito genial. Lá no topo da pirâmide, a gente tem a Blue Tab Collection. Essa é a linha Premium, super aspiracional. Ela funciona como segmento líder, ditando a imagem de exclusividade da marca. Descendo um degrau, a gente encontra a icônica Red Tab. Essa é a linha original, o coração da marca que todo mundo conhece e ama. Ela é a referência para a grande maioria do público, representando a autenticidade da Levis. E na base da pirâmide tem a linha Signature, que é mais acessível e vendida em grandes varejistas. O brilhante aqui é a diferenciação visual, com as etiquetas coloridas. Isso cria uma escada de status muito clara e permite que todos esses grupos de clientes convivam em paz, sem que um canibalize a identidade do outro. É uma solução muito, muito elegante. Agora, vamos para a estratégia mais radical: abandonar um segmento. Em 2022, o Six Flags subiu os preços e a frequência nos parques caiu 20%. À primeira vista, parece um desastre, não parece? Mas olha só o resultado. Mesmo com menos gente, a receita atingiu um recorde histórico. Ao abandonar o segmento de clientes que gastava pouco e criavam um ambiente meio tumultuado, o Six Flags melhorou e muito a experiência para as famílias que estavam dispostas a gastar mais. Eles trocaram volume por valor e deu super certo. Então, o ponto central de tudo isso é o seguinte: é preciso uma nova mentalidade. Os clientes não são alvos isolados, eles formam um ecossistema onde o que se faz com um grupo afeta todos os outros. E isso nos leva à pergunta final, para a gente refletir. Olhando para a própria marca, para os próprios clientes, o que se vê? Comunidades que se fortalecem ou o início de um conflito? Entender essa dinâmica é o primeiro e mais importante passo para um crescimento que realmente cria e não destrói valor.